Olá pessoal, hoje nós temos o prazer de iniciar o Pode Contar, um podcast de contabilidade como você nunca imaginou. Aqui nós vamos falar sobre assuntos de negócios, assuntos importantes para você desenvolver o seu empreendimento. E hoje eu tenho o prazer de ter comigo um convidado mega especial, que é o meu mentor e o meu amigo Robson Cavalcante, também conhecido como o Posto Ipiranga da Contabilidade. É isso aí, gente. Prazer imenso estar aqui com vocês. Agradecer a Gisele pelo convite. Vamos transbordar aí com a galera. Espero contribuir no dia de hoje. Robson, você pode contar um pouco sobre a sua trajetória no seu negócio? Eu sei que você iniciou muito pequeno e hoje você tem um mega empreendimento, você tem um escritório muito grande com muitos clientes e além disso você também desenvolve outras atividades que foram oportunidades que você viu surgir dentro do seu nicho de negócio, né? Sim. Você pode contar um pouco pra gente como Claro, foi essa história? claro. A minha jornada como empreendedora ela começa muito cedo, né, Gisele? Ela começa antes mesmo de eu entender o que era empreendedorismo. Quando eu tinha aproximadamente 17 anos, eu montei meio que uma espécie de espaço de videogame, de fliperamas, e chamava R-Games na época, isso em 2006 para 2007, e em um ano eu quebrei. Então a minha primeira experiência como empreendedor foi quebrando muito rápido. Eu acho que é por isso que eu vivo tanto a vertente do luto tem que ser rápido, né? Então eu montei ali uma locadora, um videogame e eu me vi com 17 anos, naquela época, faturando 2, 3 mil reais por mês, que era já o meu primeiro empreendimento. Então ali foi onde eu comecei, depois que eu entendi, mas ali foi onde eu comecei a minha jornada empreendedora. E aí eu entrei num processo de, por falta de gestão, por desconhecimento daquilo que eu estava vivenciando, acabei que verdadeiramente eu quebrei com 17 para 18 anos. E aí eu voltei para São Paulo, isso foi em Pernambuco, voltei para São Paulo e comecei a trabalhar com contabilidade, né? Então eu vivo hoje de contabilidade há literalmente 16 anos e eu empreendo há 9. Então, e aí, você viveu o cliente para depois viver a... Isso. E assim, eu fiquei por muito tempo, né, na contabilidade Carlos Rocha. Lá eu fiquei 7 anos e hoje eu empreendo há 9. E eu estou na minha segunda empresa contábil. E aí eu acho que tem uma coisa interessante da gente contar aqui e compartilhar com a galera. É a curva de aprendizagem que a gente tem como empreendedor. Eu sempre falo que a maioria das vezes a jornada ela nunca vai ser curta, mas a cada ano que passa ela é menos dolorosa. A gente aprende mais. Então eu tive uma primeira empresa contábil que eu comecei do absoluto zero e a gente ficou ali por mais ou menos 4 anos e meio com essa empresa. Foi uma empresa que fez acumulados 5,4 milhões. Para uma região do Nordeste, isso foi em Recife, era muita coisa. Nossa, porque uma empresa que começou do zero, 4 anos e meio, um resultado desse foi bem legal. A gente já estava, sei lá, com quase 30 pessoas no time. E aí a gente fez uma dissolução. E nessa dissolução, que foi em 2019, eu dei um ponto de corte e ao mesmo tempo eu regredi, principalmente no tamanho e no porte que eu tinha construído ao longo daqueles anos. Então a minha jornada empreendedora ela foi passando por fases, né? E aí eu tive esse ponto de corte e aí foi quando nasceu a WiseConte, que é a empresa que eu tenho hoje. Então a WiseConte ela nasce com 57 clientes, com 35 mil reais previsto de faturamento. Nossa. Então eu já tinha um ponto de partida, mas ali eu não tinha mais estrutura, eu não tinha marca, era uma empresa com 6 pessoas e com uma ideia maluca de que ia funcionar e dar muito certo. E é doido, Gi, porque eu aluguei uma casa com 22 salas. Para 6 pessoas. Para 6 pessoas. Visionário. Ou maluco, né? E aí, o que acontece? Naquela época, foi um pouco antes da pandemia, que foi ali junho, julho de 2019, a gente ainda recebia alguns clientes. E quando os clientes vinham lá no escritório, falavam, ó, aqui vai ser o nosso estúdio de podcast. Aqui vai ser o nosso canal do YouTube. Aqui vai ser a sala de reunião para as pessoas que precisam de acessibilidade. Então vai ser embaixo. Em cima, eu saía dando nome para toda a estrutura da casa que não tinha mobília, não tinha pessoas, só tinha a casa. Era muito doido. E eu falava para os clientes que, ó, não, tá no marceneiro, os móveis estão em desenvolvimento. Tudo mentira. E aí eu fui vivenciando essa jornada, né? E aí o que eu percebi? Que o fluxo de crescimento que eu tive do primeiro ano para o quarto, quase quinto ali da primeira empresa contábil, foi totalmente diferente
da nova jornada com a Wise Conte. Já tinha um pouco de experiência também, Muita experiência e principalmente, né, eu já tinha cometido o que a gente chama de principais erros no empreendedorismo, né? Tem aquelas principais cagadas que são as 10 primeiras ali, que você comete ela muito rapidamente. Então, eu aprendo muito rápido. E aí eu percebi, nisso já veio o Helder comigo, então veio uma galera muito boa, e aí eu percebi que a gente poderia fazer algo diferente. Então eu olhei para a expansão, eu olhei para a escala, eu olhei para crescimento, eu olhei para alcance, e tudo isso foi conectando ao que a gente se tornou hoje. Então, hoje nós temos um pouco mais de 1.300 clientes, estamos presentes em 8 estados, quase 100 pessoas no time, e desse negócio de contabilidade surgiram outros negócios, né, que é a Wise Marketing, uma empresa especializada em marketing e vendas para empresas contábeis, e a Wise Cursos, né, que é onde tem hoje o maior programa de mentoria do país. Então, assim, um negócio foi se retroalimentando e nutrindo a construção de outros, e hoje a gente tem esse hub de vários produtos, vários serviços, mas foi mais ou menos esse o ciclo de uma forma mais otimizada e resumida. E o mais interessante é o que a visão que você teve dessa questão da venda para os seus próprios clientes, né? Que na verdade você foi transformando os seus clientes em novos compradores, né? Você foi vendendo outros produtos para as mesmas pessoas e ainda foi angariando outros novos, né? E aí você conseguiu escalar de forma muito mais rápida. Porque o que eu percebi nessa curva de aprendizagem, eu percebi que uma vez que o mercado, principalmente o nosso mercado contábil, ele está cada vez mais competitivo, existe uma confusão muito grande entre o que é valor percebido e o que é valor financeiro, né, no que diz respeito à precificação e tudo mais, uma guerra por preços também. O empreendedor, ele deseja uma coisa, mas a decisão dele é influenciada por outra, e quando ele vai ver, deu tudo errado. Então, o que eu percebi? Eu falei, cara, para que eu tenha uma empresa mais competitiva, eu primeiro preciso ser diferente. E para que eu seja diferente, eu preciso criar outras soluções além da contabilidade. Então, quando a gente foi começando a entender que o nosso cliente, primeiro, ele é extremamente leal, ele é extremamente fiel. A maioria das vezes um cliente de uma empresa contábil, ele fica 10, 15, 20, 30 anos. Quantos anos tem o teu escritório? Tenho quase 20. Você tem algum cliente com mais de 10 anos? Tenho. Por quê? É um cara que está contigo, né? Eu tenho o meu primeiro cliente. Olha só. Até hoje. Você tem um cliente de quase 20 anos. E aí, pegando esse gancho, eu tinha o meu cliente desde a primeira empresa contábil. Então o cara estava comigo quase 5 anos. Por que vender só contabilidade para esse cara? Eu entendi que não fazia o menor sentido. Então, a partir daí, eu falei, ora, as pessoas estão se posicionando como ponto de valor preço, ou como ponto de valor uma excelente capacidade técnica. E eu estou navegando entre esses dois pontos. O que eu posso fazer de diferente? E aí eu comecei a olhar para outros produtos e outros serviços. E aí a gente enxergou com clareza que o mesmo cliente compra de você várias ofertas. Pra você ter uma ideia, abrindo números aqui, ano passado a gente fez 12,4 milhões. 57% não foi contabilidade. 57% foi o cliente que comprou de novo, e de novo, e de novo. E o interessante é que, na verdade, não é o que você está vendendo por vender. Você descobre a necessidade do seu cliente e você vende a solução que ele precisa. É isso. Né? E aí... É o que o teu produto transforma, né? Exatamente. O que ele impacta no negócio da outra pessoa. E o mais interessante disso aí também é que muitas outras empresas, muitos outros negócios podem tomar isso também como base, né, para fazer. Desde que as pessoas entendam que não é só, você não vende só aquilo que você está entregando ali, né? Você pode entregar muito mais coisas, você pode fazer muitas outras coisas e agregar valor naquilo ali que você vai ter. Se a gente fizer, Gisele, uma análise mais popular, você percebe que isso está em praticamente tudo. Há pouco a gente foi almoçar, inclusive, uma carne deliciosa. E quando a gente chegou, além de ser muito bem recebido, o que o cara falou? O que vocês querem de entrar? Então tem lá o prato principal. Só que a composição das entradas tá fazendo cross-sell, tá fazendo upsell, tá aumentando o faturamento, tá aumentando a lucratividade, tá melhorando a experiência do usuário, tá melhorando a experiência do consumidor. Quando você chega lá em Recife, você vai ver. Ah, me dá aqui uma cerveja. Tá, você quer um caldinho? Você quer uma casquinha de caranguejo? Então, assim, você tem esse ambiente em quase todos os lugares. Se você pegar as grandes redes de supermercados, você pode perceber. Ela vai ter uma Cacau Show ou uma Copenhague. Ela vai ter uma lotérica. Ela vai ter uma Boticário. Ela vai ter, normalmente, uma empresa de acessórios para telefone.
Por quê? Porque ela tem ali tudo que, estudadamente falando, o consumidor tende a ficar mais tempo ali dentro porque tá tudo lá. Olha que louco. A gente pensando, Ecossistema. e a gente pensando enquanto consumidor, é muito mais prático pra gente comprar tudo num lugar só, né? Num lugar que você já conhece, você já confia, do que você sair Às comprando. vezes dá até preguiça, né? Uhum. Você fala assim, Exatamente. pô, já tô aqui. Né? O Ricardo Eletro, o Ricardo Nunes, que fundou a Ricardo Eletro, ele tinha uma estratégia muito poderosa. Ele falou assim, ó, eu tenho o produto mais barato do Brasil. Ele assinou um termo com cartório e tal, que ele tinha um compromisso com o preço e que tivesse alguém com o produto com o preço dele, ele baixava. Cobria, uhum. Ele cobria. Só que na época ele tinha um produto que era um liquidificador e ele tinha um ursinho de pelúcia. O liquidificador era o mais barato, o ursinho de pelúcia era 4 vezes mais caro. Quando a pessoa ia comprar o liquidificador, ela comprava o ursinho. Ganhava no ursinho, né? Ele ganhava no ursinho. Aí ele fala, descubra qual é o seu ursinho de pelúcia. Tem uma outra sacada que ele pegou e falou assim, ó, a galera pegava e comprava tipo cap, tipo título. Uhum. Ia lá pra pagar, naquela época você pagava na caixa, né? No caixa da loja. E aí já te vendia ali um cap, E isso fazia 20 milhões no caixa dele. Ele, ao invés de pegar essa grana e colocar no bolso, ele rasgava ela em preços, em descontos e colocava no produto. Estratégia, né? Estratégia. Então, ele fazia com que a experiência daquela época, que era preço, tivesse sentido em valor percebido. Uhum. Porque você não deixava de ter um produto de qualidade, mas você tinha ele com o menor preço. Então, tudo isso está conectado. A contabilidade, se você vira para o cara e fala, pô, tá aqui a assessoria contábil. Eu vou te entregar fiscal, DP e contábil. Tá, mas a assessoria financeira, você precisa? Precisa. Ele paga mais caro na assessoria financeira do que na contabilidade. É verdade. Porque para ele aquilo faz mais sentido. Né? Eu falo muito, né? A guia do Simples Nacional ela é o veículo. Uhum. O que ele está querendo mesmo é tranquilidade de dormir e entender que está pagando tudo certo, que não está pagando imposto errado, que não está pagando em duplicidade. Então, tem aqui vários empreendedores na tua audiência também, talvez que nem sejam teu cliente ainda, e está pagando imposto errado. Por quê? Sim. Porque ele não está tendo uma orientação consultiva, preventiva, estratégica. Então, é muito disso. Como é que eu transbordo a jornada do meu produto alinhada e conectada ao que o meu cliente quer? E a maioria das vezes é só perguntar. E você entender também, né? O que a gente vê muito por aí é que às vezes os empreendedores eles não entendem o seu cliente. Eles não sabem o que o seu cliente precisa e às vezes eles também não estão prontos para oferecer aquilo que ele precisa, né? E é aí que eu acho que acontece a grande maioria das quebras. Sim, total. A gente tem um exercício simples que a gente faz lá, principalmente para quem vem de uma outra empresa, ou seja, ele já teve uma experiência com outro profissional. A gente fala, pô, o que o João te entregava que para você era importante? Uhum. E o que ele não te entregava que você gostaria que fosse entregue? Quando você faz essas duas perguntas, você já tem um novo cliente com você. É isso aí. E você já é um novo entregador de solução para ele, completamente diferente. Quando você entende o que ele, principalmente quando ele vem de outro profissional, né? Quando vem de outro escritório, geralmente ele, quando tem o cliente dor, troca, né? é porque ele tem, tem né, dor, alguma tem coisa. Satisfação. E aí você entende o porquê e você trabalha naquilo ali para você não repetir aquele problema, né? É que já é você olhando para o cliente, né? Você entendendo o que ele precisa. É muito interessante isso. E essa jornada não pode parar em você. Uhum. Por exemplo, a gente faz um exercício lá que entra um cliente novo e quando a gente coleta todas as dores dele, tem que ser brifado para pelo menos um líder de cada departamento. Ó, esse cara entrou e aconteceu isso. Esse cara entrou. Sabe aquele fechamento no carro? Uhum. Eu levo para a equipe que o cara estava totalmente inseguro, desconfiado, pé atrás, fez 4 reuniões. Eu preciso contar isso para a equipe, porque senão o nosso time, principalmente em crescimento escalável, acaba tratando esse cara como mais um número. Uhum. E aí é onde a gente se perde. Um outro quesito também que eu acho que é muito importante e que às vezes também os empresários não dão muita importância é no treinamento da equipe, né? Sim. Porque às vezes eu escuto assim, mas eu vou treinar e aí depois ele não tá mais comigo. Ele vai trabalhar para outro, ou ele vai abrir o próprio negócio. Mas manter essa mentalidade, isso também é uma outra coisa que te leva ao fracasso. Porque Total. a sua equipe é que está na ponta. E ele te engessa, né? Te engessa, então, a te partir prende. a partir do momento que você cria uma centralização, uma autossuficiência que está só em você, Uhum. o teu negócio não prospera. Ele até cresce rapidamente num certo ponto, que é o curto prazo. Depois ele não cresce mais.
É muito fácil, por exemplo, ou menos difícil, para o nosso segmento o cara sair do 0 para os primeiros 10 mil reais. Uhum. Eu quero ver ele sair dos 10 mil para o 100, dos 100 para o 500 e manter esse jogo. Então essa dinâmica é igual você, quero perder peso. É muito fácil você tirar a retenção de líquido ali, aquelas 2 primeiras semanas você perde muito rápido e depois? Depois é difícil. Você sabe que até, curiosamente, né, você falou do restaurante que a gente foi hoje, e pra mim, eles são muito exemplo, né, de uma boa gestão e de qualidade, porque eles investem muito no atendimento. Então, você observa ali, o atendimento é rápido, a comida é de qualidade. Muito rápido. E todas as vezes é da mesma forma. Se não tem... Tem um processo, né? E é sempre da mesma forma, você sempre é bem atendido, a comida é sempre naquela mesma qualidade, é tudo da mesma maneira. E aí, eu já conversei com eles, com os funcionários, né? Pra perguntar que tipo de treinamento eles fazem, como que é. E aí eu percebo que é a gestão. Na verdade, eles não têm. Quem treina eles é a própria gestão. São os próprios empresários. Eles é quem tem essa visão. E às vezes a gente compara assim com outros lugares, o que acontece? Abre um lugar, bomba de gente. Aí o negócio cresce. E aí começa a ir perdendo a qualidade. Porque meio que tipo assim, tô bem, né? Sim. E é onde começam os erros e é onde as pessoas começam a parar de ir. E assim é em todo o negócio, né? Se você não mantiver a constância, o investimento constante, principalmente no atendimento, na qualidade do atendimento, além daquilo que você faz, lógico, né? Na qualidade daquilo que você faz, mas também no atendimento que você dá, na atenção do seu cliente. Vira uma montanha-russa, né? É o efeito W, né? Isso aí. Ele vai, aí ele volta, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Você pega aquela nova rede social que saiu agora. Foi um boom na primeira semana. Agora. Não se mantém. Não se fala mais. Mas foi uma baita de uma sacada pro cara fazer muito dinheiro. Rápido. Rápido. Então tem coisas que são necessárias, você faz ali uma ativação e tá tudo bem. E tem outras que não se sustentam porque ela não é um modelo de negócio. Ela é uma estratégia. Mas às vezes é isso. Às vezes foi criada exatamente só pra isso, né? Tem negócios que você realmente faz, não, vou fazer só pra aqui, vou levantar um dinheiro aqui e acabou. Eu fiz isso, não sei se você percebeu, eu fiz isso na mentoria tem 2 sábados. 2 sábados, olha só, cheguei e falei assim, quero ver como é que eu faço dinheiro rápido aqui e depois eu vou mostrar pra galera como é que eu fiz. E eu falei, galera, tem uma estrutura de oportunidade para certificado em lote. E aí eu coloquei lá o valor e disse, quem tiver interesse me chama no privado. Eu vendi quase 500 certificados em 4 horas. Mas ainda botou a questão da escassez, né? Só tem 50. Só tem 50. Então assim, eu estruturei ali uma ação que eu vendi mais de 500 certificados, fiz quase 20 mil reais em algumas horas. E é isso. Foi uma estratégia. Isso não tem sustentação, porque foi uma estratégia. É algo temporário. É uma ação. Agora, eu quero fazer com que isso perpetue todos os dias. Aí eu tenho que construir um modelo de negócio. Isso aí. Essa coisa de construir um modelo de negócio também é uma outra visão que os empresários não têm, né? Não. Essa semana eu até recebi uma pessoa lá que ela quer montar um negócio. E aí foi com a ideia. Daí eu dei o passo inicial para ela. Falei, primeiro a gente tem que montar a estrutura, pensar desde o início. E ela não tinha a menor noção. Ela tinha o dinheiro, mas ela não sabia por onde começar. E aí eu dei a ela, né, os principais. Falei, não, vamos construir o modelo de negócios primeiro, né? Vamos estruturar, vamos pensar em a sua jornada daqui a 2 anos. Porque você vai empatar o dinheiro, não vai achar que você vai, né, que o dinheiro vai girar em uma semana. Porque não é assim que funciona. E eu vejo muito isso, às vezes, o empresário também não tem paciência para esperar. Não. E é doido isso que você está falando, porque a maioria das vezes ele só não teve a paciência de esperar. Ele plantou, ele regou, ele só não esperou o time certo. E uma outra coisa que conecta muito com o que a gente vive lá é o desconstruir para construir algo novo. A gente nunca está satisfeito com o que a gente está fazendo. Toda hora a gente tá desconstruindo algo novo. A gente fez o Wise Day agora, tem pouco menos de, 15 dias, né, Cláudia? Pouco menos de 15 dias. E não foi um encontro de celebração, não. Foi um encontro duro, foi um encontro de clareza, foi um encontro de transparência, foi um encontro de deixar claro que, a gente tá evoluindo, mas a gente precisa evoluir mais. Aí chegou uma hora que eu falei assim, talvez nem todos os líderes que estão aqui vão continuar na semana que vem. Daqui a 15 dias, daqui a 2 anos.
Então, esse olhar do desconstruir para construir algo novo é muito poderoso no empreendedorismo. Então, você empresário, independente de qual seja o ramo, o segmento, olhe para o seu negócio pensando em desconstruir hoje para reconstruí-lo amanhã. Isso faz uma grande diferença. Até porque a vida também está numa constante mudança muito rápida, né? A tecnologia, competitividade, oportunidades, né? Então, assim, se você não trouxer o diferente, se você não fizer o diferente, você vai ser mais um. É isso aí. Né? É verdade. E me fala aqui uma coisa, como que você administra o seu tempo? Porque uma grande queixa também que a gente escuta é muito isso, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Sim. E você é um cara que faz muitas coisas e você responde a gente de madrugada. Sim, tem isso também, né? Como Eu você administra trabalho o seu muito tempo? um fluxo de agenda. Eu trabalho fortemente, eu respeito bastante, ou procuro respeitar muito a agenda. Tanto que a gente estava no almoço ali, 2h30, eu entrei em ponto ali no carro mesmo, fiz a reunião com o cara, a gente correu, pegou a mala, 3 horas, já estava em mentoria, olhando ali por 4 horas, eu já tenho que ter um descansinho de voz, porque 4h30 já tinha Wanda, e por 5h30 tinha Gisele. Eu respeito e trabalho, ou procuro sempre trabalhar muito forte a minha agenda. Isso é um guia que eu acho que traça grande parte da minha rotina. Isso é um check importantíssimo. Segundo, eu trabalho uma hierarquia de prioridades no nível de resposta. Porque hoje o WhatsApp ele tem uma velocidade absurda. Mas eu passo o meu dedo e eu vejo o que importa. O que faz sentido ter velocidade e o que não tá, sabe? Então, assim, eu acho que é uma gestão mais estratégica que, como efeito colateral, se torna também uma gestão de tempo. Mas, por exemplo, Gisele nunca fala comigo. Aí me mandou uma mensagem hoje, só de eu ser rápido contigo ali de imediato, eu já dei aquele primeiro impacto. Já respondi. E aí eu consigo traçar e trabalhar bem o cenário como um todo. Então, assim, é um pouco intensificada, me requer um esforço adicional, eu não tenho dúvida disso. Então, eu não consigo, por exemplo, dormir, ou me incomoda se eu dormir sem zerar as minhas mensagens, sem ter respondido todo mundo. E mais do que isso, aí eu acho que é uma grande sacada. Me incomoda demorar para responder alguém. É como se eu me colocasse no lugar do outro, sabe? Eu não gosto que me deixem no vácuo, eu não gosto que me deixem sem resposta. Me dá um tico-tico no fubá, tipo, eu mandei mensagem, a pessoa tá online e ela não tá me respondendo. Eu fico pra morrer, sério. Porque quando acontece comigo, eu procuro responder rápido, sabe? E assim, eu falo com muita gente. Tipo agora, por exemplo, na mentoria da CIEG, eu fiz um hack lá, eu fiz um pitch. Se a galera que quiser análise gratuita de marketing e vendas na estrutura e tal, me chama no privado. Tem 50 mensagens lá de pessoas diferentes que vão se tornar clientes. Mas eu não vou respondê-los agora. Por quê? Porque eles já têm a ciência que um monte de gente deve ter enviado e tal. Aí no meio dessas conversas tá ela. Ele, tá por aí, eu paro tudo. Não sei o quê. Então essa dinâmica eu gerencio. Eu acho que conectada à agenda, que é um guia muito importante, e segundo, a uma linha de prioridade do que eu estou visualmente percebendo que está muito urgente ou não. Entendi. E uma outra coisa também, você consegue alinhar, encaixar nesse meio tempo também os cuidados com a saúde? Porque essa vida nossa é uma loucura, né? E aí isso é uma parte importante também. Você tem essa... Coincidentemente, sei lá, eu não me lembro, não me recordo a última vez que eu tinha feito, por exemplo, um check-up. Então eu vou em flow, tô indo. Não tô gripado, tá tudo bem, tô indo. Fiz diferente, tem mais ou menos uns 2 meses, parei tudo, vamos olhar como é que tá a estrutura. Tá tudo bem. Foi procurar a onça. Tá tudo bem, falei que tinha uma gordurinha no fígado ali, eu perdi rapidinho em umas 2 semanas e show de bola. Então assim, graças a Deus a saúde tá muito bem, mas eu não tenho ainda uma habitualidade de estar toda hora monitorando, acompanhando. Eu entro muito em flow e vou seguir. É complicado, porque no nível de intensidade que eu vivo, pra mim tá muito bem conectado a todas as áreas, sem renunciar a alguma coisinha ou outra. Não tem como, né? É difícil. Então assim, não que eu negligencie a saúde, mas eu tenho olhado um pouco mais, bem recentemente agora. E atividade física, você encaixa no seu dia? Faço. Quase todo santo dia de manhã. Essas viagens me arrebentam, porque eu não faço. Mas é muito necessário, o personal né? mandou hoje a mensagem, você volta de viagem quando? Por quê? Porque eu tô Noronha uma semana,
Gramado outra semana, Rio agora. Eu tô 3 semanas enrolando. Então é 3 semanas sem treino, Manter tô essa ferrado. constância às vezes é difícil na rotina, né? Quando você tá com uma rotina mais estabilizada, por exemplo, eu levo meus filhos todos os dias pra escola. Não tô conseguindo, por quê? Porque eu tô em 3 semanas de viagem. Então tem algumas coisas que volta e meia ela dá uma escorregada, perdi uma gordurinha aqui, queimei outra ali. Mas do modo geral, no balanço, o saldo tá dando positivo. E em meio a isso tudo ainda tem a família, né? Tem 3 crianças pra Isso cuidar, aí. tem mãe, tem irmão, tem casa que eu tô construindo, tá uma loucura. É isso aí. Mas a gente... É muito interessante, assim, passar essa visão, transbordar essa vivência sua, né? Porque às vezes as pessoas se acham que é só com elas. É só comigo não dá certo, eu não consigo, eu não posso, é tudo muito difícil. E aí quando você escuta uma outra história, quando você escuta uma forma diferente de lidar, às vezes, com as mesmas situações, né? Porque independente do negócio, todo ele requer, né, muito esforço. Muita energia. Muita energia. E aí quando você vê uma outra pessoa, né, ou ouve uma outra pessoa, como ela faz, né, de que forma ela lida com as dificuldades, talvez isso dá um incentivo, né? Isso traz um acalanto, digamos assim. Sim. E assim, Gisele, eu tenho uma característica muito minha eu falo muito, o que mais importa é como eu vejo. Então assim, ó, ao longo desses 16 anos vivendo de contabilidade, e mais precisamente os 9 anos como empreendedor, os desafios não param de surgir. Mas é um atrás do outro, é uma parada maluca. Vou dar um exemplo aqui, ó. Hoje é terça. Ontem ela mandou uma mensagem, ó, o colaborador pediu demissão, problema pessoal. E aí ele escreveu embaixo, segundou. Tipo, sabe? Só então, mais um dia, né? O cara foi, pediu demissão, tá com um problema com a família, vai lá cuidar da família, tá tudo bem, a gente respeita e brinca no final, segundou. É o manicômio que a gente vive. Então é muito de como a gente enxerga. Então eu sou muito adaptável a superar obstáculos. Eu sou muito resiliente, eu tenho músculos desenvolvidos que pra me derrubar tem que ser algo muito, muito, muito pesado. Tá claro. Muito pesado. Faliu, desfez uma sociedade e persistiu. Tem mais coisa aí nesse buraco. Se cavar mais, tem mais problema aí. Então assim, tudo isso vai te desenvolvendo pra você continuar seguindo na jornada com o teu propósito e, cara, sempre avançando. Eu sempre tenho feito um balanço muito legal de que o ano seguinte sempre foi melhor do que o ano anterior e não tá no mesmo nível, ele tá num nível muito maior. E eu já fico ansioso querendo um 2020. A gente tava no carro agora, eu falei assim, 24 vai ser na Bahia porque vai ter 2.500 pessoas e tal. É como você vê. É isso aí. Sabe, é como você vê. O Wise Marketing vai se tornar top 1 em marketing e vendas para contadores. É como você vê. Então a gente direciona o como a gente está vendo e todo santo dia a gente trabalha o como pode chegar lá. Então a gente faz isso de forma muito, muito estruturada e constante. A gente atrai, né, aquilo que a gente pensa também. A energia que a gente produz é aquilo que a gente atrai. Eu acredito muito nisso também. Sim, não. E a energia, ela é magnética, né? Você percebe, você sente quem é skin the game, quem é campo de batalha, quem... Você enxerga. Muitas vezes o empresário chega na tua frente, ele senta na tua mesa, você fala, cara, esse cara vai voar. O negócio dele é incrível, a ideia dele é incrível, o projeto dele é massa, ele ama o que ele faz. Não já aconteceu isso? Inúmeras vezes. Você tem uma porrada de cliente, eu tenho uma porrada de cliente também. E eu acho legal da nossa profissão. A gente tem tanta coisa junta, né? E ao mesmo tempo isso nos nutre tanto para poder ajudar outras pessoas. Eu acho isso magnífico. Que na verdade é muito isso. Eles acham que a gente ajuda, mas eles também trazem muita coisa pra gente, né? Nós somos legal. O prêmio. Eles nos tornam melhores. É verdade. Nós só somos contadores melhores porque o nosso cliente nos torna assim. É doido. Porque a gente lida com uma diversidade de problemas muito grande ao mesmo tempo, né? Pessoas diferentes, problemas diferentes, intensidades bem diferentes. E isso é muito bom também. É ótimo. É porque são pessoas, né? Sim. São completamente diferentes. Cada uma do seu jeito, cada uma no seu ritmo, cada uma na sua velocidade. Vai ter pessoas que elas não vão ser extraordinárias, mas elas são necessárias. Eu estava ontem conversando com a Patrícia, né? Ela até postou hoje, porque ela impactou muito ela. Ela falou assim, Robson, eu quero na minha empresa pessoas igual a mim. Sim, existe. Não vai dar certo. Aí ela disse, mas eu quero
que a pessoa não troque dinheiro por isso, aquilo, outro e tal. Aí eu fui aprofundar um pouco mais, ela falou assim, eu tenho uma colaboradora aqui que eu quebro o galho dela e ela quebra o meu. Eu falei assim, o que você está desejando de uma empresa de alta performance não é o que você como gestora está agindo sendo quebra-galho de colaborador. Então, a tua atitude está completamente diferente do teu desejo. Eu quero emagrecer, todo dia eu tô lá no McDonald's. Você não vai emagrecer. Você está desejando uma coisa, mas a tua atitude está indo para outro caminho. Eu quero muito falar inglês, aí você está estudando francês. Não vai estudar inglês, pô. O teu desejo está desconectado do que tu tá fazendo. Então é um pouco disso, sabe? É isso mesmo. É doido. É isso. Não sei como encerrar. Chegamos ao final do Pode Contar. Pois é. Foi um prazer ter você aqui, eu escutar um pouco da sua trajetória, da sua história, né? Eu poder compartilhar com esse público lindo esse nosso dia a dia, né? Louco, que no fundo todo mundo vive, né? E a intenção desse podcast é exatamente isso, é trazer para o empreendedor um pouco de acalento, né? E também de aprendizado, para que ele possa também aplicar no negócio dele o que ele ouve de outras histórias, de outros negócios, né, de outras vivências, para que todo mundo consiga caminhar. É isso aí, parabéns pelo Muito podcast, obrigada. foi uma honra fazer parte aqui do primeiro, né? É o primeiro. Espero que a gente possa ter vários outros aí, vou estar torcendo aqui, acompanhando de perto. Muito obrigada. Junto.